Fala, meus alunos do segundo ano, como é que vocês estão passando esse momento? É um momento um pouco complicado, mas nós temos que nos cuidar. E em breve nós voltaremos a ter aula presencial, tudo bem? Então, vamos dar continuidade às nossas aulas. A gente viu nas últimas aulas um pouco de nomenclatura de hidrocarbonetos, então agora eu vou avançar um pouco com vocês sobre os hidrocarbonetos. A gente viu tipos de hidrocarbonetos, a gente viu a estrutura de um hidrocarboneto, a gente viu como fazia a nomenclatura de hidrocarbonetos, certo? E não é só aquela parte que eu dei, a gente tem que avançar um pouco, porque nós demos hidrocarbonetos lineares, sem ramificações. Então hoje nós vamos aprender como é a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, como são os radicais. Tudo bem? Então vamos lá. Uma breve revisão, do que a gente já deu, que hidrocarbonetos são compostos exclusivamente por carbono e hidrogênio, tá? E possuem uma fórmula geral de CXHY, tá? Então nós aprendemos que a nomenclatura de hidrocarboneto era composto por um prefixo, pelo seu intermediário e um sufixo, certo? O prefixo ele se dá através da quantidade de carbonos que eu tenho na minha cadeia. Tudo bem? O intermediário, vamos lembrar, é dado pelo tipo de ligação. Então, se nós temos ligações simples, AN. Se nós temos ligações duplas, EN. Se nós temos ligações tripla, IN. Se são duas duplas, DIEN. E o sufixo? O sufixo de um hidrocarboneto é sempre O, acrescentar o O no final. Então, alguns exemplos de nomenclatura de hidrocarbonetos para a gente lembrar. Vamos lá? Então, esse primeiro exemplo aí, só tem um carbono. Se tem um carbono, qual o prefixo? MET. Se é uma ligação simples, não tem ligação com outro carbono, AN. E o sufixo O indicando hidrocarboneto, metano. Tudo bem? Agora vamos ao de baixo. H3C ligado a CH3. Então nós temos dois carbonos. Prefixo ET. Se nós temos ligações simples apenas, então o intermediário vai ser AN e o sufixo O indicando hidrocarboneto, etano. Tudo bem? E assim por diante. Nós estamos apenas aumentando o número de carbonos. É só seguir a tabela e seguir aquela nomenclatura de prefixos, intermediários e sufixos. Agora, se nós temos uma insaturação na cadeia, a gente já muda o intermediário. Então, nós vamos olhar aqui esse primeiro exemplo, olha. 1, 2, 3, 4 carbonos. A gente começa a contar do carbono mais próximo da insaturação. Não esquecer esse detalhe. Então, o carbono 1 é o da esquerda. O carbono 2 é o que vem depois, 3 e 4. Certo? Se a insaturação encontra-se na primeira ligação, então é a posição 1. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos, but, posição 1 da insaturação. Se tem uma ligação dupla, é N e terminação O de hidrocarboneto. Então, but 1-eno ou 1-buteno, certo? Agora o de baixo, nós podemos ver que tem uma ligação tripla nesse hidrocarboneto. Se tem uma ligação tripla, ele está mais próximo de qual carbono? O carbono da esquerda. Então, a fim de termos a menor numeração na nomenclatura, nós passamos a contar a partir do carbono da esquerda. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Se nós temos 5 carbonos, pente. 2, indicando a posição da ligação tripla, in de ligação tripla e O do sufixo do carboneto,
pente, 2, ino. Ou 2, pentino. Tudo bem? E alguns exemplos aqui na lateral, que são os hidrocarbonetos cíclicos. Os hidrocarbonetos cíclicos, nós temos alguns exemplos aqui, olha. Temos aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos. Se são 3 carbonos, sem nenhuma ligação dupla ou tripla, então é AN. Se são 3 carbonos, prop. Ligação simples, AN. Sufixo O, propano. Só que é uma cadeia fechada. Uma cadeia cíclica ou fechada, nós temos que incluir a palavra ciclo na frente do prefixo. Então, ciclo, propano. E assim por diante, alguns exemplos aqui abaixo que eu coloquei. Apenas contar o número de carbonos e colocar a palavra ciclo na frente. Tudo bem? Agora, nós temos os chamados radicais orgânicos. Tá? Esses radicais orgânicos, eles são gerados por meio da cisão homolítica. A cisão homolítica é a quebra de uma ligação covalente por igual, de modo que cada átomo desse radical permaneça com seu próprio elétron. Então, você vai atacar uma reação, por exemplo, ali, o CH4. Nós estamos atacando a reação do carbono com o hidrogênio. Então, o carbono vai pegar o elétron dele e o hidrogênio vai pegar outro elétron, que é o dele, que estavam compartilhados, formando assim radicais livres. Na cisão homolítica, essa quebra de ligação ocorre na presença de um fator externo, que pode ser um calor, pode ser uma radiação ultravioleta, pode ser um raio infravermelho, enfim, você faz ali uma ação externa e aí ocorre essa quebra de ligação, gerando radicais livres, certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos de radicais, de grupos substituintes, tá? A nomenclatura para esses radicais orgânicos gerados são olhar o número de carbonos que tem a estrutura e no final você vai acrescentar IL, IL ou ILA, ILA. Ou seja, você pode chamar tanto de, por exemplo, aí o primeiro exemplo, metil ou metila. Tudo bem? Que é um H3C. O outro exemplo, o exemplo de baixo, nós temos 2 carbonos. Se nós temos 2 carbonos, qual seria a nomenclatura? Et. Et. E posteriormente acrescentado de il ou ila, etil ou etila. Agora, nós temos aí, ó, com 3 carbonos, prop, propil. Ou se a ligação aqui, ó, essa barrinha rosa, que é a ligação onde vai ocorrer na cadeia principal do hidrocarboneto, se tiver por igual, nós chamamos de isopropil, porque são 3 carbonos. Agora vamos olhar o de baixo com 4 carbonos. 4 carbonos, o primeiro aí, ó, onde vai se ligar o primeiro carbono lá na extremidade, nós temos o butil, porque but de 4 carbonos, il do sufixo do radical. Então, butil. Agora, nós temos que olhar onde está a ligação rosa que vai se ligar ao hidrocarboneto. Se essa ligação rosa está no carbono de valência 2, por quê? Porque é um carbono secundário, esse radical é chamado de sec-butil. Agora, se ele está ligado num carbono terciário, por exemplo, ele é terc-butil, ou simplesmente T-butil. Agora, se tem essa estrutura aqui com continuações de cadeias de carbono, nós chamamos de isobutil. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos. Para você dar nomenclatura de alcanos ramificados, nós temos que seguir algumas regras. Então, a primeira regra que nós vamos ver em exemplos é determinar a cadeia principal e o seu nome. A cadeia principal é a maior sequência contínua de átomos de carbono, não necessariamente representados em linha reta. Vou explicar.
Regra 2. Reconhecer os radicais e dar os seus respectivos nomes. Regra 3. Numerar a cadeia principal, de modo que se obtenha os números menores possíveis para indicar as posições dos radicais. Para tal, numera-se a cadeia principal nos dois sentidos. E aí, você vai verificar de onde tem o menor número. Quando houver mais de um radical do mesmo tipo, seus nomes devem ser precedidos de prefixos que indicam suas quantidades, di, tri, tetra. E quando houver dois ou mais radicais de tipos diferentes, os seus nomes devem ser escritos em ordem alfabética. Os prefixos sec, terc, di, tri não são considerados para efeito de ordem alfabética. Então, vamos a alguns exemplos de nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Bom, no primeiro exemplo, nós podemos ver que nós temos a ramificação aqui no carbono 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar, que está tracejada aí em volta, é a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos que a gente tem, não necessariamente em linha reta. Nesse caso, está em linha reta. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a única que poderia ser. Nós podemos fazer 1, 2, 3? Não, porque não é a maior. 1, 2, 3, 4? Não, porque não é a maior. Nós temos aí o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Então, nós temos aí, olha, 2,2, porque são 2 na posição do carbono 2, e mais um, 3, tri, então são 3 metil, trimetilhexano. O H sumiu. Tudo bem? Agora, nesse exemplo aí, nós estamos vendo que tem uma ligação dupla. Não era para ter essa ligação dupla, então vocês colocam uma ligação simples e incluam CH3 aqui, no carbono 5. Tudo bem? CH2, desculpa, no carbono 5 e no 4. Certo? E aí a nomenclatura desse composto vai ser 2,2, porque eu tenho 2 metil no carbono 2, 3, porque eu tenho 1 metil no carbono 3. Então, 2,2,3, tri, porque são 3, metilhexano, certo? Ou a de baixo, você pode separar para o tracinho e continuar com o H do hexano. Tudo bem? Agora, vamos ao exemplo de baixo, que é o exemplo de baixo desse composto. Nós temos que olhar aí qual seria a cadeia principal. A cadeia principal, vamos olhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos que olhar que tanto faz usar essa cadeia para cá ou essa cadeia para lá. Só que, se a gente olhar essa cadeia para cá, se essa cadeia é reta, nós temos maior número de radicais. Logo, se nós temos maior número de radicais, nós temos que usar essa cadeia. Então, a cadeia principal a gente encontrou. Agora, qual a posição do primeiro radical? Seria 1, 2, 3 ou seria 1, 2? Seria aqui no 2. Por quê? Nós temos que fazer a numeração a partir do menor número. Então, nós vamos começar a numerar essa cadeia a partir do carbono da direita, da extremidade direita. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 e carbono 7. Então, nós começamos a escrever o nome do hidrocarboneto pelos radicais. Qual é o primeiro radical? Metil, certo? Só tem um metil? Não. Eu tenho um metil na posição 3 e um metil na posição 5. Então, é 2,3,5 traço trimetil traço. Na posição 4, nós temos um outro radical, que é o radical propil. Por que radical propil? 1, 2, 3 carbonos. Radical propil. 4 indica a posição do carbono que ele se encontra. Então, traço 4, traço propil
heptano. Se a gente juntou, tiramos o H. Ou, se a gente não juntar, tracinho heptano com H. Tudo bem? Agora vamos para o exemplo aqui de cima. Então, primeiro nós temos que achar qual a cadeia carbônica principal. Poderíamos fazer 1, 2, 3, 4? Não, porque não é a maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não, porque também não é a maior. Agora, nós podemos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim, essa é a maior, é a cadeia principal. Tudo bem? De onde nós começamos a numerar? Nós começamos a numerar de cima. 1, 2, 3, 4 seria esse aqui, o primeiro radical? Ou seria 1, 2, 3, 3? Por quê? Porque o radical tem que ser numerado no menor número. Então, nós temos que começar no menor número. Tudo bem? Então, nós começamos a numerar a partir daqui de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na posição 3, nós temos o metil. Porém, nós não começamos com ele na nomenclatura, porque nós temos que seguir a ordem alfabética. Então, na posição 4, nós temos um radical etil. Então, é 4 etil, traço 3 metil, heptano, porque são 7 carbonos da cadeia principal, continua a nomenclatura de hidrocarbonetos, heptano. Eu só juntei com os radicais que a gente tem na cadeia. Tudo bem? A nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados nada mais é que a junção do nome da cadeia principal mais os radicais que se encontram nessa cadeia. Tudo bem? Agora, essa cadeia aqui de baixo, nós temos que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós começamos a contar do carbono da direita. Por quê? Porque é onde nós temos mais radicais. Apesar de nós termos radicais no mesmo carbono que seria numerado, no caso 1, 2, aqui também 1, 2, só que logo depois eu tenho outro radical, 1, 2, 3. Se eu começasse a numerar a partir do carbono da esquerda, eu teria no carbono 2 e no carbono 4, o que não prevalece. Prevalece, então, a partir da direita, porque é 1, 2, 3. Então, é 2,3,5 trimetilhexano. Tudo bem? Agora, são outros exemplos que eu coloquei para vocês. É a mesma coisa, nós temos que tomar a mesma medida e regras para se fazer a nomenclatura. Tudo bem? Então, vou deixar esse daqui para vocês fazerem em casa, para vocês anotarem, escreverem, fazer direitinho como se faz a estrutura. A resposta já está aí, tem a estrutura, vocês fazem a nomenclatura como eu ensinei para vocês nos anteriores. Tudo bem? Agora, nós temos que saber que, além dos radicais, nós podemos ter uma estrutura insaturada. Se nós temos uma estrutura insaturada, uma ligação dupla ou tripla, o que nós temos que fazer? A ligação dupla ou tripla, ela obrigatoriamente deve fazer parte da cadeia principal. Ela não pode ser radical. Se ela tem que fazer parte da cadeia principal, ela não pode ser excluída. Tudo bem? Então, nós temos que olhar primeiro qual seria a cadeia principal. A cadeia principal tem que contê-la. Então, poderia ser 1, 2, 3, 4, 5? Não, porque não tem maior número de carbonos. Teria que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Então, ó, a ligação dupla está inserida na cadeia principal, que é essa verdinha. Tudo bem? Agora, nós temos que começar a contar a nomenclatura, a contar a numeração do carbono, quanto mais próximo da minha insaturação. A insaturação, nesse caso, ela prevalece em relação ao radical, a nomenclatura do radical. Dessa forma, nós temos que verificar que a ligação dupla aqui está mais próxima do carbono da direita.
Então, nós passamos a contar a partir desse carbono aqui que eu estou circulando com o meu mouse. Tudo bem? Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Vamos lá? Nós temos que verificar aqui que nós temos radicais metila e radicais etila. Pela ordem alfabética, nós começamos com etil. Tudo bem? 1, 2, 3 etil, traço 5,5, porque tem 2 metil no carbono 5. 5,5, se são 2, dimetil, traço X, de 6 carbonos da cadeia principal, traço 2, porque o 2 é a posição da ligação insaturada dupla, traço eno. Esse 2 está relacionado ao en, está relacionado à ligação dupla, a posição da ligação dupla. Ela está disposta na segunda posição da cadeia carbônica. Então, 2-eno. 3-etil, traço 5,5 dimetil, porque são 2 metil, traço X, de 6 carbonos da cadeia principal, traço 2, que indica a posição da ligação insaturada dupla, traço eno. Tudo bem? Bom, vou deixar alguns exercícios para vocês, que é assistir essa aula de exercícios sobre hidrocarbonetos ramificados. Então, vão ter vários exemplos aí para vocês treinarem. Tudo bem? E espero que vocês estejam se cuidando nesse momento. E até a próxima semana. Obrigado!